patriota, nesse vídeo nós vamos levar a você que ficou criticando o invento de um brasileiro que transformou um Fusca, o motor de um Fusca, em um motor que funciona, por incrível que pareça, a água. Qual os maiores interessados nisso? Aqueles que ganham muito com isso, donos de postos, a própria Petrobras e outras organizações, inclusive montadoras de automóvel e etc, e etc, etc e tal. Agora, patriota, imagina se todos nós pudéssemos comprar um litro de combustível, entre aspas, água, e colocarmos no nosso carro e poder viajar para onde nós bem entendermos, gastando menos, bem menos, porque água é de graça, não é mesmo? E não poluindo o ar. Entendeu? Qual é o objetivo principal? Mas muitos acham que isto é impossível e é prejudicial. Sabe por quê? Porque o interesse deles é manter esse sistema como está. Porque a minoria ganha muito e a maioria só perde. E perde não só o dinheiro, perde também a saúde. Muito bem, estamos com o Fusca do senhor Anselmo. Seu Anselmo aqui, mecânico de Carazinho. Inventor, o motor que funciona com água. Sim, no carburador entra uma mangueira com a válvula de retenção, onde aqui atrás tem um capacitor com água, com 2 litros de água. Ele só quando está viajando 25, 30 km por litro. Funciona água e gasolina. Como a água é mais forte que a gasolina, 10.000 vezes mais, funciona perfeito. Tirando o H2O, tirando o O, fica H2, hidrogênio. Muito bem. E tem mais um probleminha aqui, ó, que vocês querem ver. O Fusca, o motor liga no controle remoto. Tá bom? Porque para você passar lá para os seus mecânicos, eu sou de Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. É uma nova experiência que eu tô levando e vou levar para muitas pessoas. Cara, quantos quilômetros ele faz por litro? De 25, 30 km por litro. E é 1967. O Fucão todo zeradão. Muito obrigado, meu amigo. Vai com Deus. Olá a todos. Abraço aí para o Luiz do canal Bolsonaro 2022. Então, eu estou aqui para comentar um pouco sobre essa questão do carro movido a água, que na verdade é hidrogênio e oxigênio. Algumas pessoas dizem que a combinação a posteriori do hidrogênio com a água possa fazer com que essa água seja, entre aspas, queimada, não volta mais, não devolve a substância no seu formato original à natureza. Isso não faz sentido nenhum, inclusive eu vou deixar um link aí na própria NASA, onde mostra realmente como que funciona os motores foguetes que usam esse princípio de hidrogênio e oxigênio misturados, embora usem na forma líquida, né? Os criogênicos, o oxigênio a menos 189 graus Celsius, né? E o hidrogênio a menos 253 graus, para que eles fiquem na forma líquida. Isso faz com que o volume que eles ocupam seja muito menor do que se fossem levados na forma gasosa. Seja como for, seja na forma líquida, seja na forma gasosa, seja na forma sólida, se puder reagir, o componente final vai ser água, o resultante final vai ser água. E por que eu afirmo isso? Pelo seguinte, o hidrogênio existente no universo representa a maior parte da matéria. São 70% do que existe no universo é hidrogênio. E as águas que nós temos no nosso planeta, da onde elas vieram? São resultantes justamente da combinação de hidrogênio com oxigênio. A molécula de água forma isso. Então, quando essa história de que a água evapora, depois a água cai novamente, e nesse caso ela não se altera, e que se for separado nos seus componentes primordiais, como hidrogênio e oxigênio, e depois misturados numa câmara de combustão do motor, por exemplo, de um veículo movido, entre aspas, a água, que não vá virar água novamente, isso é uma furada. Isso não tem sentido nenhum. Do ponto de vista químico,
A combinação que resulta em água, justamente por isso que promove energia, para mover os veículos, inclusive foguetes, como é o caso do foguete Saturno. O segundo estágio era constituído por 5 motores Rocketdyne J2, que eram movidos a combustão promovida por um oxidante LOX, né, que é o oxigênio líquido, e o combustível, o hidrogênio. Então esses dois propelentes, quando misturados na câmara de combustão, promoviam o impulsionamento do segundo estágio, né, já em órbita praticamente, né, ele era desprendido, já acionava o terceiro estágio, que também era movido por um motor, no caso, também J2. Então também oxigênio e hidrogênio na forma líquida. Então essas considerações que eu faço aqui, a fórmula que resulta na combinação de hidrogênio com oxigênio é a seguinte: você tem O2 e H2, que é a molécula, né, o par fundamental desses elementos. Não existe o H separado, é H2O2. Então o que você... Existe, mas não na natureza, livre, na forma de íon, como seja. O que vai acontecer é o seguinte, você vai precisar de 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. Então 2H2 mais O2 resulta em 2 moléculas de H2O, mais energia, justamente a energia que é aproveitada para mover, né, os veículos. Uma parte dessa energia é perdida na forma de calor. Isso contraria essas informações aí de que a água é queimada, que não vai voltar para a natureza, contraria um princípio fundamental, que é uma lei de Lavoisier, que dizia o seguinte, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele foi o primeiro a estudar profundamente os elementos, né, os materiais da natureza, as substâncias, com mais detalhes, né. Acho incrível essas considerações que as pessoas fazem, como, por exemplo, atacar a NASA, que a NASA está escondendo alguma coisa, ou que a NASA está planejando fazer um projeto como um absurdo lá, o Blue Beam, projetar lá, digamos, em 1 km cúbico de atmosfera a imagem de Jesus Cristo. Vocês imaginem o seguinte, eu vou dar um parecer aqui do ponto de vista técnico disso. Vamos supor que a NASA entrasse nessa empreitada furada aí de ficar projetando coisas na atmosfera, figuras holográficas aí na atmosfera. Ela precisaria ou usar os seus satélites em baixa órbita, que seriam acima de 100 km e abaixo de 600 km, que são satélites muito velozes, cerca de 8 km por segundo, 8 km por segundo. Eles se movem nessa velocidade em órbita. Então a estação espacial nesse momento se move a quase 8 km por segundo. Imaginem esses satélites, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo seria o grupo dos satélites muito altos, seriam os geoestacionários, por exemplo, que ficam a mais de 35 mil quilômetros da superfície do nosso planeta. Então imagine o primeiro grupo se deslocando nessa velocidade incrível, absurda, tendo que atingir vários satélites sincronizados, tendo que atingir os mesmos pontos na atmosfera para fazer essa imagem. Seria o mesmo que você pegar aí uma espingarda e querer atingir com uma bala uma mosca voando, digamos, a 30 km por hora, a 50 km de distância. Mas detalhe, acertar entre os olhos dela. É mais ou menos o mesmo, tá? Então, do ponto de vista tecnológico, é uma coisa inviável. O outro grupo de satélites está muito longe. O que isso acarreta? Embora eles estejam aparentemente parados, por isso que são chamados geoestacionários, porque eles na verdade estão se movendo, mas com a mesma velocidade de rotação do nosso planeta. Então aparentemente eles estão como que parados no céu, mas não estão de fato. Estão girando de forma sincronizada com a rotação do nosso planeta. Se você pegar um satélite desse, um grupo de satélite desse, para projetar a mesma imagem na atmosfera, eu penso que você teria que alimentá-los com energia vindo da Itaipu, ligar Itaipu neles. Por quê? Porque a quantidade do fluxo luminoso, o fluxo luminoso necessário, os lumens necessários para fazer essa imagem, seria um absurdo. Seria um fluxo luminoso da ordem de 1 milhão de lumens, né? Que não tem sentido. Isso para conseguir uma intensidade luminosa, né? Sei lá, milhares de candelas, né? Para poder fazer uma coisa dessa. Então é um absurdo associar a NASA a esses projetos ridículos aí que fazem essas teorias de conspiração. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Seria muito mais fácil, então, ou portanto, projetar essas mesmas imagens a partir do solo, horas. Porque essas imagens, o solo vai se mover praticamente com a mesma velocidade dessa porção de espaço, né? Então a NASA não tem nada a ver com isso, né? Se tem algum projeto Blue Beam,
esqueçam, a NASA não participa nesse sentido. Nesse sentido, não. Para projetar imagens no céu, isso é inviável do ponto de vista tecnológico no presente momento. Isso tudo é fruto do quê? Teóricos da conspiração. Alguns são movidos pelo quê? Ataque sistemático a símbolos do Ocidente, principalmente grandes símbolos da cultura americana, de sucesso, como é o caso da NASA. As pessoas que atacam a NASA estão prestando um desserviço à sociedade ocidental. Na verdade, estão atacando justamente os liberais, conservadores, o mundo livre, né? A NASA não está escondendo nada. O objetivo da NASA é justamente mostrar conhecimentos ao mundo. O que ela descobre, ela publica na forma de artigos científicos. Está lá na NASA, nos sites da NASA. Inclusive, eu vou deixar um dos sites aí que demonstra a questão da reação do hidrogênio com oxigênio, formando água mais energia. O objetivo deles, então, vou dividir em dois grupos também. Um grupo seria daqueles que realmente têm intenção perversa de atacar os símbolos do Ocidente, como, por exemplo, atacar Hollywood, atacar a NASA, atacar qualquer coisa que seja grande, né? Atacar as nossas religiões, a base cristã judaica da nossa sociedade, atacar o sistema de leis, atacar a educação. Isso faz parte de um grupo perverso de pessoas que vocês sabem quem são, né? Os comunistas ou globalistas também, que têm esse objetivo. O outro grupo é induzido. São pessoas normalmente ignorantes, que não conhecem muita coisa sobre ciência e que vêm falar um monte de besteira que não tem sentido. Muitas vezes usados, né, como dizia Lenin, né, idiotas úteis, que são usados como massa de manobra. Eles falam umas coisas porque ouvem essas coisas de pessoas que induzem eles a pensar essas besteiras. Infelizmente, o nosso planeta tem pessoas muito bem intencionadas e tem pessoas que realmente não querem o bem. Eu, como professor, tenho uma missão de passar aquilo que é, do ponto de vista científico, a realidade física. Não estou aqui para falar coisas diferentes, né? Eu não venho aqui para falar a Terra é plana, porque a Terra não é plana e isso até é incrível. No pleno século XXI tem pessoas ainda que acreditam que a Terra seja plana. Isso quando Eratóstenes, há 2.200 anos, já havia provado que a Terra era uma esfera. Ou um esferoide, melhor dizendo, né? Porque a gente sabe hoje que o formato dela não é perfeitamente esférico, é um geóide, né? Que é a forma da Terra. Vamos dizer assim, um elipsoide deformado. Então, o que nós temos aí é esse tipo de coisa, uma situação impressionante de pessoas que ainda vivem na pré-história, né? Nós já estamos caminhando para Marte e tem pessoas que acreditam que o homem não chegou à Lua e nós já estamos chegando em Marte. Coisas desse tipo. É isso que nós temos que fazer, evitar, né? Nós temos que fazer com que a sociedade realmente avance para que nós não fiquemos atrasados em relação às nações desenvolvidas, né? Eu estou falando aqui referindo-me ao país chamado Brasil, né? Um abraço a todos. Obrigado. Patriota, e gostou dos nossos comentários? Por favor, verifique se você está inscrito, porque o YouTube, além de não entregar os vídeos aos nossos próprios inscritos, ele ainda está desinscrevendo várias pessoas aqui do canal. Entendeu? Verifique se você está inscrito. Se você não estiver inscrito, aperta esse botãozinho vermelho e se inscreva, meu amigo patriota. E também, se você puder, seja membro, aperte o botãozinho de membro e se inscreva. A partir de R$ 2,50 você vai nos ajudar aqui no Nordeste a continuarmos com esse serviço árduo e difícil, mas que é importante para o desenvolvimento do nosso país, do nosso Nordeste. Tá certo, patriota? Mas se você não quiser ser membro, por favor, nos ajude na campanha dos 25 centavos ou mais, aquilo que você puder. As contas estão a seguir. Agradeço a você pela audiência. Maravilha, demais. Muito obrigado pela sua audiência, patriotas. Precisamos muito da sua ajuda. Se você puder nos ajudar na campanha dos 25 centavos ou mais, Banco Itaú, agência 811, conta 10
85 dígito 6. Mas se você preferir Caixa Econômica, a agência da Caixa é 3201, conta 30949, dígito 7, operação 13. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo vídeo. 2022, Bolsonaro na cabeça, Brasil acima de tudo.